bem-vindo a mais um Você Pode, o podcast que vai mudar a sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico, um tema tabu, principalmente para você que é papai, que é responsável, que é educador, que fica se perguntando como é que eu vou passar a informação para o meu aluno, para o meu filho, para o meu queridinho sobre o corpinho dele, sobre as partes privadas dele. Como é que eu vou ensinar para ele educação sexual? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que é assim que faz? Será que eu devo? Com quantos anos? De que forma? Então hoje eu tô com uma convidada muito querida, amiga inclusive de trabalho, que veio aqui falar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre educação sexual. Roberta! Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? E aí, Roberta, se apresenta um pouco pra gente. Claro. Então, como a Natália bem pontuou, nós trabalhamos juntas numa escola, sou professora nessa escola, professora regente, dos anos iniciais, sou formada em pedagogia e também estou me especializando numa área que tem me chamado muita atenção, que é a área de educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Uau! Que é um tema tabu, né, Roberta? Sim, Assim, é um tema que nós ainda temos dificuldade de falar sobre, né, na sociedade muito. em que nós vivemos. Não só para as crianças, não. Acho que falar sobre sexualidade ainda é tabu de uma forma geral, mas falar de sexualidade para crianças, com crianças, para pais é muito difícil. E como é que foi a sua trajetória para você então conseguir se identificar, até você se identificar com essa parte? Então, primeiramente, vamos lá, antes mesmo de ser professora, né, atuante em escola, no na esfera religiosa eu sempre trabalhei com crianças. Como educadora religiosa, sempre fui a professora das crianças na escola e continuo sendo até o presente momento. Então criança e adolescente também, mas a minha experiência tem sido ao longo de toda a trajetória com crianças, mas também peguei um pouco da parte dos adolescentes. E ao longo desses mais de quase 30 anos, né, interagindo com crianças, s eu tentei até sair um pouco, mas tudo me levava para o mesmo ponto, né, a infância e a adolescência. Então, o meu intercâmbio inclusive, né, eu morei fora, e o meu intercâmbio que eu escolhi dentro de todas as possibilidades que eu tinha no momento, também tratava de interagir com crianças. Então, assim, a história é sempre costurada, né, ela não é fragmentada. Então, hoje atuando como profissional na educação na infância com crianças, eh, surgiu o desejo de conhecer mais essa criança, conhecer mais os aspectos do desenvolvimento dessa criança. E aí eu pude entender que a educação sexual, ela faz parte dessa formação, dessa construção dessa identidade da criança. E também para conhecer um pouco de como nós somos como adultos, né, que diz muito a respeito Muito, de é. como éramos como dessa criança que fomos, né. Então começou daí. Esse é o primeiro ponto. E ao participar de muitas palestras, muitas conferências, eu conheci, uma psicóloga que ela tratou especificamente desse assunto, sobre o abuso sexual, da importância de levar a educação, e foi falando dos dados, das informações, da nossa realidade. E o que me chamou a atenção foi saber que, anualmente, meio milhão de crianças são abusadas, crianças e adolescentes, são abusadas sexualmente no Brasil. No Brasil? No Brasil, isso só a realidade brasileira. Então eu não consegui não fazer parte disso, né. Eu falei: "Nossa, e o que que eu estou fazendo para evitar isso?". Eu não sabia e foi quando eu aprendi que por meio da educação, isso seria algo que
poderia trazer um impacto, ao contrário, né, negativo em relação a esses dados tão alarmantes. Porque nós sabemos que muitas dessas vítimas, elas se encontram nessa situação de vulnerabilidade também pela falta da informação. Informação dos pais, né, porque são crianças, então elas estão o tempo todo com adultos, e também uma forma delas também entender o que está acontecendo com elas e poder, de alguma forma, se proteger, aprender a se proteger. Por isso eu achei fantástico quando eu soube, né, desse curso, dessa especialização, eu falei: "Por que não?". E aí, de alguma forma, encontrei o meu propósito, porque também paralelo a isso, Natália, eu faço parte de uma equipe, de um movimento de mulheres, né, Uhum. vítimas de violência. E resumindo, a maioria das mulheres que nós, levamos informação sobre como fazer, como se proteger, como agir numa situação de abuso, de violência doméstica e tudo mais, elas são mães e são, na sua maioria, são mães solos, e a criança acaba fazendo parte desse ciclo de abuso. Então, olha como é que as coisas se interligam. Eu, sendo professora, entrei num movimento, né, de uma causa que defende a proteção, os direitos das mulheres, e me encontrei ali um nicho para ligar o que eu faço de forma profissional com o social, e foi tudo incrível, né. Então, por que não também levar, né, falei: "Por que não também promover essa educação, essa essa informação também para as crianças, também para os adolescentes, também para Uhum. essas crianças que também fazem parte desse ciclo de violência e de abuso", né. Então foi assim que tudo começou, né, ou enfim. E hoje, como é que você leva para essas crianças, como é que você ensina as crianças a educação sexual? Quais são as formas, assim, que você Por meio de oficinas, nós trabalhamos com oficinas. Oficinas que trazem informação e atuação, né, o que nós chamamos de, saber fazer. Então elas ali, ao mesmo tempo, aprendem, e nós criamos estratégias ali para elas se tornarem protagonistas, né, atuarem. O que fazer? A gente já coloca ela numa situação, obviamente de forma muito lúdica. O que fazer em tal situação? O que você tem que falar? Como você tem que proteger? Então, por meio das oficinas, as crianças, elas conseguem, eh, entender de forma bem lúdica e rápida que ela tem ali um corpo que ela precisa proteger, cuidar, respeitar, e o do outro também, e o que fazer em caso de uma pessoa querer tocar nesse corpo, querer abusar desse corpo, querer fazer alguma coisa que ela já entendeu que não é certo a ser feito. então você trabalha por meio de oficinas hoje, mais Uhum. exclusivamente em escolas ou você está abrangendo? Você está Escolas, eventos sociais, como eu lhe disse, né, eu faço parte de movimentos, né, e conheço outros também, outras pessoas que fazem, movimentos, então eu sempre peço uma oportunidade para poder levar esse meu mais novo trabalho, né, como educadora, eh, sexual infantil. Então, com as crianças a gente trabalha dessa forma, mas a gente não pode esquecer também que tem os outros. Tem os pais, tem os educadores, tem os cuidadores. Então, para esses, a gente já leva, ou de forma segmentada ou não, a informação por meio, de oficina, de workshops, palestras, seminários, por aí vai. Eu vou, inclusive, fazer uma roda de conversa ainda nesse período de férias com alguns adolescentes, que eu vou estar reunindo, de forma muito informal, para também já começar a acessar, entender as demandas e levar a informação, que é o mais importante. É fazer essa pessoa entender, porque muitos não sabem que estão numa situação como essa. Pasmem, muitos não sabem. Às vezes, quando você vai trazer ali
algo, a informação, olha, isso acontece dessa forma, você começa a desenhar, a pessoa, então isso está acontecendo comigo. Então eu preciso, eh, como eu tenho que proceder? Ah, é assim? Então é assim que eu tenho que proceder. Ela começa a se abrir e buscar ajuda, e nisso a gente vai ter nessa troca, né? E você está trazendo que muitas crianças, muitos adolescentes, muitas famílias, né, Uhum, no geral, não sabem que estão passando por essa situação. Isso é um ponto muito delicado. uhum. Como é que você vai abordando, assim, qual é a forma que você vai abordando para eles abrirem o espaço dentro desses workshops? Qual é a oficina, talvez, que você tenha visto mais retorno, para que eles se abram para saber, para falar sobre sexualidade? Vamos lá. Vou começar pelos adultos. Pelos adultos, nós começamos a levar a informação desmistificando, ou seja, Ótimo. falando o que não é educação sexual. Por quê? Nós já entendemos que muitas pessoas conectam a palavra educação sexual infantil, no caso, né, na infância, como você vai ensinar aquela criança, aquele adolescente a praticar o sexo. Não. Então, nós já começamos a ensinar o que não é educação sexual infantil. E eu vou pontuar aqui: não é erotizar, não é, não é trazer elementos pornográficos para essa criança, não é adultizar essa criança. A gente tem visto hoje muitas crianças adultizadas. Dancinha do TikTok. Exato, exato. Não sabe nem o que que tá dançando, mas tá lá Uhum. dançando, né? E se vê naquilo, né, ela ansiando em ser aquela pessoa adulta, né. Uhum. Então, a educação sexual, ela não trabalha com isso, com esses aspectos de erotização, de pornografia, até porque a pornografia, fazendo parêntese, falando bem rápido, a pornografia, né, nesse estágio desse ser humano, que é a infância, ela só traz prejuízos, porque ela vai passar uma informação que não é real, é fantasiosa, e como se trata, agora eu vou dizer, como a educação sexual trata-se da construção da afetividade, né, daquele indivíduo conhecer a si, conhecer o seu corpo, a pornografia ela traz distúrbios nessa construção da Claro. afetividade. Então, Uhum. portanto, a gente precisa desassociar uma coisa da outra, não, porque elas não têm a ver, não faz parte. Agora falando um pouco o que é educação sexual, eu vou usar até a palma da minha mão para ilustrar. A educação sexual, ela vai falar sobre, pensa no guarda-chuva, esse guarda-chuva se chama a os aspectos, né, da afetividade, da sexualidade, melhor dizendo. E dentro dessa sexualidade, a criança vai aprender sobre emoções, vai aprender sobre o toque, o corpo, os sentimentos. E como esse corpo que tem que ser conhecido, protegido, né, por ela, vai interagir com esse mundo, ou seja, com o social. Então, resumidamente, você vai trabalhar todos esses aspectos dentro da educação sexual. E aí, como é que você faz isso? Primeiramente, apresentando àquela criança: olha, você tem um corpo, você é um corpo, e esse corpo tem partes. Você vai falar sobre as partes do corpo, você vai dizer, né, as partes, aí você vai incluir, mostrando, dizendo que existem partes que precisam ser privadas, elas precisam ser protegidas, porque são partes íntimas, e, portanto, essas partes elas não podem ser tocadas. E existem outras que, sim, ela pode ser vista e ser tocada, como o braço, por exemplo, o rosto, e por aí vai. E desmistificando, falando como é. Por quê? Porque nós entendemos que, a criança ela precisa conhecer o seu corpo. Então eu não vou, eh, isso já é uma outra situação, né, mas assim, eu não vou, ensinar a criança apelidando, dando as partes, apelidando. O pé é pé, o rosto é o rosto, o nariz é o nariz, eu não vou inventar um nome. Então a parte íntima também. Então nesse momento a gente ensina, quando a gente vai falar do corpo,
perdão, a gente ensina a criança as partes íntimas, dá o nome apropriado sem tabu, explicando o que é, a diferença de um para o outro e por aí vai. Então, assim, e aí a gente vai ensinando sobre as emoções, como aquela criança vai agir com aquelas emoções, que aquele corpo ele emana emoções, como ela vai lidar, como ela vai administrar à medida que ela conhece aquela emoção, aquele sentimento, como ela vai trabalhar no cuidado daquele corpo, de forma a entender que aquele corpo possui limite e o do outro também. Então é bem abrangente o assunto. Então, nas oficinas, a princípio, eu tenho atuado já de cara, trabalhando para as crianças formas de proteção. O que ela tem que fazer de forma rápida em caso de uma situação de abuso. Porque isso também faz parte da educação sexual, entender, porque esse indivíduo, quando ele entende, essa criança, quando ele entende que ele tem um corpo que tem que ser respeitado, existe limitação, tem que ser respeitado e protegido, você também está automaticamente ensinando que esse corpo precisa de ser, obviamente, de proteção e está ensinando aquela criança a se proteger de um possível abuso. E como é que ela faz? Como é que ela observa? Como é que ela se protege de um possível abuso? Primeiramente, ela tem que entender que tipo de toque ela está recebendo, que tipo de abordagem ela está recebendo, né, dessa pessoa, que muitas das vezes é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa estranha, infelizmente, né? É alguém que está no meio social dela, ela precisa saber, e ela precisa saber que mesmo essa pessoa tendo, entre aspas, intimidade com ela, ou seja, sendo parte do ciclo social, convivendo no mesmo ambiente, essa pessoa tem o limite. Até ela tem um limite na relação com essa criança. Então, essa criança ela precisa entender. Então, nós ensinamos, né, na oficina o que tem que fazer. Primeiro ato se ela está, por exemplo, eu dou muito exemplo do banheiro. A criança vai ao banheiro e, de repente, entrou um adulto, um adolescente, um outro, né, mais velho, e fala assim: eu quero. Abaixa a sua calça que eu quero ver a sua parte íntima. A criança entendendo que a parte íntima ela tem que ser preservada, a primeira coisa que ela tem que fazer é dizer não, né? E esse não é um não, não, é um não gritando, é gritar. Não, não toque em mim e primeiro dizer o não, sair correndo, né? A gente ensina a criança a sair correndo. A gente ensina essa criança a pedir ajuda, e aí a gente coloca quem ela tem que pedir ajuda. Se ela está na escola, o professor, o coordenador, a direção, os supervisores. Em casa, os pais, né? Supostamente são as pessoas que nós entendemos que faz parte desse ciclo de proteção dessa criança. E depois contar tudo. Ser aberta para contar tudo. Então, assim, Uau. isso tudo, Natália, parece ser bem simples, mas não é. Não? Não é. Você fazer, nós mesmos, como adultos, a gente tem dificuldade de dizer a verdade, de dizer o que está acontecendo. Imagina para uma criança. Então, tudo isso é construído. E para isso ser construído, esse adulto, essa pessoa que está ali interagindo com essa criança, educando essa criança sexualmente, né, colocando assim de forma bem profissional, ela tem que construir um relacionamento muito sadio, de menos crítica e mais afetividade, mais receber melhor as informações, porque a criança ela vai falar, à medida que ela você ganha a confiança dessa criança, ela vai te falar as coisas. E hoje eu também vejo assim muitos pais tendo dificuldade, como eu vou trabalhar esse tema com meu filho? Porque nós não recebemos essa educação, essa que é a verdade. É um em muitos que tiveram pais abertos para conversar sobre isso. Muitos de nós aprendemos, infelizmente, por meio da pornografia, vendo Homem, então, é, mais ainda, né? mais ainda.
com E o outras pior, pessoas. e o pior, né, assim, só um parênteses do que você está falando, que é muito importante, o homem, ele aprende sobre sexualidade pela pornografia, na grande maioria das vezes, inclusive, quando você pega um jovem, né, um menino jovem, né, se tornando homem, você percebe que até a formulação de relacionamento amoroso é diferente. Uhum. Porque ele tá associando relação amorosa e sexo àquela situação pornográfica que não é real. Porque aquilo dele não é real, né? Sim. Então, eu acredito que falar sobre educação sexual, entre todos os benefícios, é também ajudar essa criança a se tornar um adulto de bem com a sua sexualidade, de Uhum. bem com a sua relação consigo, de bem com a sua relação com o outro, no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, né? Sem tantos Uhum. traumas, sem tantas questões, porque falar de sexualidade ainda é um tabu para adultos, Sim. né? E isso é muito importante porque na escola, né, ou até quando eu chamo os pais, né, pra gente fazer aquelas mini palestras entre pais que a gente atende, né, no consultório, é interessante, que foi o que você disse, o pai não sabe como falar, não sabe, ele não faz ideia de como fala sobre aquilo. Muitas vezes ele vem dessa construção de uma sexualidade, né, dentro da ideia, Cheia de tabus. cheia de tabu, né? E é interessante que muitas vezes ele passa isso, né? Bom, muitas vezes, na grande parte das vezes, ele passa porque é o que ele tem. A Uhum. gente só consegue passar aquilo que a gente tem. E ele não percebe que são pontos muito, muito profundos, apesar de não, né? E aí eu queria trazer só, assim, um exemplo. Eu me lembro que logo no início, assim, eu sempre fui muito aberta para falar sobre isso. Eu acho que a criança, ela entende com muita facilidade, desde que você fale o vocabulário dela, óbvio, e respeite o limite da idade dela. E aí eu me lembro que teve uma época na escola, lá no início do ano, né, que eu chamei alguns pais para conversar sobre o beijinho quando a gente se despede da criança, né? O beijinho, aquele selinho, que os pais acham que é maravilhoso. Nossa, que legal, eu tô aqui beijando o meu filho, eu tô ensinando o meu filho essa forma, né, de me relacionar. E aí lá pro meio, lá pro final do ano, né, o menininho, a menininha estava beijando todo mundo. Porque eu tô ensinando para você como se relaciona. Eu tô ensinando para você o que que é afeto, o que que é carinho. Se eu tô aprendendo, eu vou começar a utilizar disso para fazer. Então, não sei você, não, né? Porque é óbvio que você já tem um trabalho muito até maior nessa área, mas como é para você, assim, como é que você aborda, como é que você fala sobre, por exemplo, sobre um tema como esse? Para os pais, olha, esse tipo de situação não é mais delicada, não é dessa forma. Você faz dessa forma, você chama esse pai, você tem esse movimento, você faz as palestras, mas como é que você percebe as reações desses pais? Você percebe que eles levam a sério? Você percebe que eles efetivamente fazem ou que não? Muitos pais, eles chegam, eh, muitos re muito resistentes, né, o que é normal justamente por causa dessa questão do tabu, e muitas das vezes esse tabu também é um tabu também que tem viés religioso, né, também, porque a nossa criação, né, no todo, é uma criação baseada em princípios, né, religiosos. Então se falar sobre isso é uma coisa que traz um certo Incômodo. incômodo, por isso que é importante ter uma abordagem bem humanizada, no sentido de bem simples, bem prática e e e com muita ludicidade até para os adultos, para que eles possam entender como eles podem ser protagonistas, perdão, dessa educação dentro de casa, que é o que a gente quer, que esses pais, né, eduquem seus filhos também nessa esfera. Então, Uhum. assim, muitos, tentam, outros falam: "Ah, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda". Não é fácil falar, por exemplo, faz parte da educação sexual ensinar a criança como ela chegou ao mundo, e não foi pela cegonha. E é uma coisa tão simples, e Simples. tão difícil para os pais falarem sobre Exato. isso. E existe formas de falar de acordo com a idade.
aonde você vai usar muita ludicidade. Para cada idade, existe uma forma de você introduzir esse assunto. Livros, nós temos hoje muitas pessoas produzindo livros, eh, explicando, falando sobre isso. Eh, e mas isso é direito da criança saber. A gente não pode privar. E a gente não pode usar um animal como responsável, ainda que seja bonitinho e tudo mais. Você falou também da questão de transmitir afetividade através do selinho. O selinho, ele é uma forma erótica de de relacionamento. Ele faz parte dessa fase aonde essa criança que já cresceu, já está ali com o seu corpo desenvolvido, os hormônios ali, né, aflorando, esse tipo de contato, esse tipo de toque, se é que a gente pode colocar assim, ele já faz parte desse universo. Então, quando você, por exemplo, como você bem pontuou, você mãe, você pai, se despede do seu filho ou recebe o seu filho com um beijo, e ele sabe que Na você boca. na boca, e ele sabe que você faz essa criança vê você mãe e o seu marido fazendo, ela sabe que ela tá percebendo que aquilo ali não é um toque qualquer, é um toque de intimidade. Então, olha como é que é confuso na cabeça dessa criança, cuja afetividade dentro desse guarda-chuva da sexualidade, né, está sendo construída, ela vai confundir. E ela vai querer demonstrar com o outro que o que não é apropriado naquele momento, naquela fase da vida dessa criança, esse tipo de demonstração de carinho, que não faz parte, E né, assim, desse universo nesse momento. e Então, alguns pais, quando escutam isso, se ofendem, uhum. porque, até a página 2 é muito bonitinho, né, só que isso traz prejuízos na construção dessa formação, não tem como não trazer. Não, e traz prejuízo também para esse adulto de uma forma muito importante, né? Quando o filho, ele está no lugar, ele está nesse lugar de dar o beijo de despedida na boca da mãe ou do pai, ele sai do lugar de filho. Porque foi como você trouxe, né? A questão da intimidade, a questão do relacionamento. Se os meus pais fazem isso entre eles, é porque eles têm uma intimidade diferente da minha com os meus pais. Que pertence ao mundo que eles estão, né, aquele o estágio de vida, né, melhor dizendo, que eles Exatamente. estão no momento, que é a fase adulta, Não, eles estão na fase ponto. adulta e eles estão num relacionamento íntimo, amoroso, que não inclui a criança, porque a Sim. criança ela não é incluída numa relação amorosa como desse porte com os pais. Então ela Uhum. sai do lugar dela porque ali ela já não tá mais como filho. Inconscientemente, eu tô trazendo isso até num outro aspecto. Se eu tenho uma relação tão íntima assim com os meus pais e os meus pais tem essa relação íntima entre eles, o que que eu estou fazendo aqui? Né? Quem sou eu? Alguém está sobrando e quem sobra é a criança. Só Uhum. que isso traz várias outras questões, não só em relação à sexualidade em si, mas até numa postura, né? Uma postura, como pessoa, como indivíduo, uma postura interna. Eu saio do meu lugar, né? Então, eu sou muito fã, eu falo muito para os pais, né, que eu sou muito fã da DR, da discussão de relação. Quando chega uma situação dessa, a gente tem que discutir sim, porque o filho ele tem que saber, apesar das pessoas acharem lindo, né? A gente vê Uhum. aquelas vídeos no Instagram, né? Ah, que bonitinho, meu filho tem ciúme. Ai, que bonitinho, meu filho não quer que eu beije o pai. Ai, que bonitinho, ele é meu. Ele é meu. Não sei se você já chegou a ver. Sim, Tem sim. muito conteúdo Uhum. disso. Isso não é bonitinho. Não. Não é bonitinho. E aí, viralizou há muito tempo atrás o vídeo de uma menininha que ela chorava muito, chorava, chorava. Eu quero meu marido, eu quero meu marido, eu quero meu marido. Todo mundo ficou assim, né, pensando que interessante. E aí depois a mãe, ela se manifestou e falou: "Eu disse para minha filha que o pai dela é meu marido. E o que eu faço com o meu marido não é a mesma coisa que ela faz com o pai dela, apesar de ser a mesma pessoa." E isso foi muito interessante, porque naturalmente as pessoas, elas acham fofo. Né? Elas acham legal, elas acham, nossa, que coisa divertida, né? Meu filho tá com ciúme, quem ele gosta mais? Isso não é legal.
né? E isso Exato. traz prejuízos, sim. Não falar de sexualidade traz muitos prejuízos, porque é exatamente sobre isso. Não é sobre erotização, não é sobre adultizar, apesar de hoje em dia, né? Nós irmos nos lugares e o que mais tem não é mais a roupinha de criança que se tinha há, sei lá, uns 10 anos atrás. Uhum. A criança, ela já, se você vai procurar, né, nas lojas, você percebe que até a forma que a criança se veste é diferente. E aí, muitas vezes ela tá tendo acesso a esse tipo de comportamento, mas ela não sabe exatamente o que que é. Então, falar sobre educação sexual é falar exatamente sobre tudo isso, né? Uhum. Se você pudesse deixar, assim, um recado para os pais, como uma forma deles observarem, deles perceberem se está acontecendo alguma coisa, o que você poderia dizer? Eu diria que comece pela comunicação. Converse. Você percebeu algo algo ligou ali a luzinha, a lâmpada, começa a conversar. Eu sei que muitos têm dificuldade de conversar, muitos pais têm essa barreira e quando começam eles não conseguem acessar muita coisa, mas aproveita, a dica que eu dou é: aproveite as situações do cotidiano familiar para conversar com seu filho. Na hora do jantar, exemplo, na hora do jantar, na hora do banho, né, para falar principalmente sobre o corpo na hora do banho, né, na hora que você está ali, né, enfim, conversando, né, fazendo a parte da higiene com a sua criança. Se o seu filho já for um pouquinho maior, né, se a gente vá, assim, para a questão do adolescente, já é mais difícil, que o adolescente tende a ser mais introspectivo, mas ainda assim não é impossível. Então começa conversando, você fala: "Olha, eu estou aqui", traga sempre algum assunto que vai trazer, vai fazer com que ele fale algumas coisas para que você possa acessar. Com a criança isso é bem fácil, quando você começa a falar: "Como foi seu dia? E aí, como é que com quem você conversou? Quem você demonstra interesse em saber como foi o dia daquela criança, como foi o quem ela com quem ela conversou, o que conversou, qual foi o que chamou mais atenção, vai chegar um momento que ela vai trazer. E quando acontece de crianças virem com alguns assuntos que são pertinentes à educação sexual, olha, aconteceu, na escola, o meu amigo, ele me mostrou a parte íntima dele. Eu fiquei assustada e saí. Estou dando um exemplo bem simples, assim, ou falou que tocou na parte íntima de alguém. Não reprima. Tenha uma escuta ativa. Se você já tem aquela, né, aquele comportamento natural de mostrar espanto, procure se controlar, controle suas emoções, o seu corpo e fala: "Me conte mais. E como foi isso? É mesmo? E o que você fez? O que você falou?". Normalmente, quando a criança ela traz uma dúvida, uma pergunta que tem a ver com esse universo: "Ah, mãe, por que o papai? Por que, eu vi tal coisa, tal vídeo, ou fulano me mostrou", ela já tem até, de alguma forma, uma resposta. Ela já tem algo que ela já quer saber, se ele é melhor dizendo, pontuando, né, ela já quer saber. E se você não aproveita esse momento para ser você a quem vai trazer essa informação, vai construir ali o relacionamento de confiança com essa criança, se futuramente isso vir a acontecer com ela, ela não vai te procurar, porque ela sabe que ela vai ter ali alguém que, se ela falar sobre determinado assunto, vai reprimi-la, vai puni-la, vai vai de alguma forma trazer algo ruim para ela e ela não quer isso, então, portanto, ela não vai falar, mas ela não vai deixar de procurar a resposta. É aí que está o gancho, é aí que está o ponto. A criança, ela não vai deixar de procurar o que ela quer saber. Por isso, pai, você que é cuidador, você que de alguma forma exerce uma responsabilidade, esse é o conselho que eu deixo para você. Eh, Procura ser aberto, se adeque à idade da criança, à forma dela se comunicar, seja aberto para que você possa ser aquela pessoa que faz parte
do, do, do grupo de adultos que essa criança pode confiar numa situação que aconteça algo, ou com ela ou com alguém, que às vezes ela não aconteceu com ela, mas aconteceu com alguém, e esse alguém não vai falar, vai ficar com medo, e você pode ser alguém que pode ajudar essa criança, o seu filho. Então, olha quantas coisas a gente pode prevenir ou Conversando. conversando. Então, não tem saída. Nas primeiras tentativas pode ser que não haja sucesso, então busque ajuda, nós estamos aqui para isso, busque ajuda. Nós somos profissionais para justamente trazer essa educação, essa informação. Busque ajuda, procure conversar com outros pais, pessoas que você sabe que conseguem já trabalhar, falar dessa forma, de forma assim, mais simples, sem tabu, sem dificuldade. Mas não deixe de procurar ajuda, não deixe de ser você, não ignore isso, porque essa criança vai procurar resposta em algum outro lugar. E esse lugar pode ser nas redes sociais, na pornografia, com aquele amiguinho que já tem ali. Infelizmente, tem muitas crianças que já estão ali erotizadas por causa do ambiente que vive. Enfim, pais que não deram a devida atenção, não ligou, não se importou, não quis saber, por medo, por várias coisas. Em algum lugar ela vai procurar essa resposta. Então, faça isso. E outra coisa, se o seu filho já tem 6 anos e você nunca falou sobre como ele veio ao mundo, fale. Porque é uma fase de transição, né? De 5 para 6 anos. É uma fase, eles estão indo para o fundamental, estão indo para uma série aonde. E a etapa do desenvolvimento, onde os questionamentos já vão vir com mais frequência, a comunicação já é algo que já faz parte da natureza desse indivíduo, ele já sabe se comunicar, né? Então, a ludicidade começa a dar uma diminuída e a comunicação ela vem de forma um pouco mais Presente. presente. Então, é importante conversar. É muito Não importante. deixe de conversar e seja você. Eu encorajo você, pai, mãe, você que cuida. Seja você o primeiro a falar. Não delegue o outro. Não deixe para o outro. Porque a forma como querem ensinar é uma forma que realmente violenta a criança e não é a forma que nós entendemos que é uma forma que educa a criança para que ela possa ser um adulto emocionalmente saudável, responsável pelo seu corpo, respeite o corpo do outro, respeite as suas emoções, né, sadio. Eu te agradeço imensamente e eu acho que fica também um recado, né? Eu acho que é importante esse recado para os pais, porque a conversa, a comunicação, ela necessariamente é uma construção. A gente precisa construir essa forma de intimidade, né? E aí eu estou dizendo de intimidade no sentido de conseguir trazer para os nossos filhos, trazer, né, para os nossos alunos, para aqueles que estão construindo essa educação, né, essa sexualidade, trazer para eles de uma forma, né, mais, não só lúdica, né, mas de uma forma mais você. Eu acho que é isso, sabe? Assim, da forma com que a sua família ela trabalha, ela interage entre si, essa é a intimidade, né? A intimidade de a gente conseguir trocar na mesa de jantar, da gente conseguir conversar nos lugares, e é muito importante, né, assim, só para finalizar, esse final de semana, início, né, de um monte de festa, e uma das festas tocou uma música, e a música falava a palavra transar. E aí um menino de 6 anos virou e falou assim: "O que que é transar?" E aí os pais falaram assim: "Ah, isso aí não tá na sua idade de saber não." E aí a criança virou e falou assim: "Não tem problema, mais tarde eu vou procurar no Google." Então, que você Legal. possa ser a pessoa, que você possa ser o Google do seu filho, que você possa ser a pessoa que leva essa informação, a pessoa que não terceiriza a responsabilidade, que consegue falar para os seus filhos,
de todas as formas e de tudo aquilo que ele necessita para esse desenvolvimento dele ser sadio, ser positivo, para que ele consiga se tornar um adulto cada vez mais pleno, mais consciente do seu corpinho, consciente do respeito ao corpinho dos outros, consciente dos relacionamentos, né? Nós temos muitos adultos com as questões aí nos relacionamentos, e a Roberta trouxe imensamente bem. Ela também é uma das nossas professoras na plataforma digital da Bem é Estar Bem. Então, se esse é um tema que te interessa, se esse é um tema que faz sentido para você, é um tema que você quer explorar para conseguir também passar para o seu filho de uma forma positiva a educação sexual, não deixe de ir lá, de seguir a gente. Todos os dias nós postamos conteúdos novos. Roberta tá trazendo vários outros conteúdos também na plataforma digital, e eu agradeço imensamente a Roberta. Muito obrigada. Muito obrigada. Por Posso tudo. deixar o meu contato? Pode, por Meu favor. Instagram. Meu Instagram, para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, é Roberta Ribeiro _ Edumaster Paz. Nossa, É grande. você se inspirou nesse dia. É a abreviação, né, Aham. do que nós Mas a estudamos. gente deixa aqui embaixo, né, todos os contatos da Roberta, vai ficar aqui no vídeo. E é muito importante que esse assunto seja aí um assunto que te traga insights e que você busque informação para levar a informação para casa. A primeira pessoa a se cuidar, a primeira pessoa, né, a conseguir falar sobre isso é você, para você também levar de forma saudável para os seus filhos. Eu agradeço imensamente a todos vocês que assistem, que vocês que interagem, coloquem as suas dúvidas e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau.